tive um sonho que eu estava certo dia num congresso mundial discutindo economia. Argumentava em favor de mais trabalho, mais empenho, mais esforço, mais controle, mais valia. Falei de polos industriais, de energia, demonstrei de mil maneiras como que um país crescia. E me bati pela pujança econômica baseada na tônica da tecnologia. Apresentei estatísticas e gráficos demonstrando os maléficos efeitos da teoria, principalmente a do lazer, do descanso, da ampliação do espaço cultural, da poesia. Disse por fim para todos os presentes. 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, meu filho, vem pra cá que a gente se confunde, desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite, Wally Ben. Boa noite. Boa noite. Iniciamos com um sonho de Gilberto Gil, do disco Parabólica Camará, de 1991, meu disco predileto do Gilberto Gil, até porque tem a música Parabólica Camará, que disputa a condição de a melhor letra da música popular brasileira, do ponto de vista da poesia, propriamente. E aqui hoje eu estou falando da economia, né? Eu tive um sonho, eu estava certo dia num congresso mundial, e ele falando da economia como instrumento para o bem-estar, para a vida, né, material, também para outras coisas, como a poesia, né? Foi quando, e lá no fim eu não toquei, não cheguei até lá, foi quando um velho levantou-se da cadeira e saiu assoviando uma triste melodia, que parecia um prelúdio baquiano, um frevo pernambucano, um choro de Pixinguinha, e aí vai falando de como muitas vezes a economia e quem cuida dessa área se descuida do povo, né? E dos vulneráveis. A música termina dizendo: viva o índio do Xingu, viva o índio do Xingu, viva o índio do Xingu. Índio hoje e o indígena hoje é um tema, né, bastante premente no Brasil. Por que eu abro com isso? Porque ainda hoje nós vamos falar da entrevista concedida pelo presidente Lula e do que ele falou sobre a independência do Banco Central, por exemplo. Aí o dólar subiu, né? Será que era o caso mesmo de subir? Vamos falar um pouco, inclusive, sobre a independência do Banco Central, que eu vou dar uma posição aqui que todo mundo sabe não é nova, né? Sempre que alguém fala, independência do Banco Central. Não sou contra. Aliás, nem sou favorável que se mexa nisso agora. Eu só sempre pergunto ao Bob Furruia, ao Wally Bene, independente de quem, cara pálida? Porque quando você é independente de alguma coisa. Exato. Eu só nunca caio nessa conversa. Mas você é um liberal tão estranho. Mas eu não caio. O fato de eu ser liberal não quer dizer que eu tenha que sigilar verdades, né? Independente de quem. Como é que eu vou discutir essa independência ainda hoje. E vou propor uma circunstância aqui para saber, se acontecer essa circunstância, se continuarão a defender a tal independência. Mas observo que é uma desnecessidade o Lula tratar desse assunto agora. O Lula falou sobre a autonomia do Banco Central. Sim. Agora aqui sim, eu que não sou um autonomista, e eu não sou, pode pegar vídeos meus. Minha pergunta sempre foi: autonomia de quem? Em relação a quem? Até porque as pessoas que vão para o Banco Central tinham
Que experiência antes e para onde vão depois? Não é? Só que, bom, vamos ao que ele falou, que eu tenho um comentário a fazer aqui. Olha lá. Ele falou, esse país está dando certo? Esse país está crescendo? O povo está melhorando de vida? Não. Então eu quero saber de que serviu a independência do Banco Central. Eu vou esperar esse cidadão terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação do que significou o Banco Central independente. Eu acho que os presidentes da Câmara e do Senado imaginavam que fazendo o Banco Central autônomo, a economia voltaria a crescer, os juros abaixariam e tudo ia ser maravilhoso. Agora o Brasil precisa voltar a crescer. Não existe nenhuma razão para a taxa de juros estar em 13,75%. O que está na pauta é a questão da taxa de juros, lembrando que o mandato de Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, vai até o fim de 2024. Vamos lá, tem várias coisas aí. Primeiro que as dificuldades da economia que estão aí, seria preciso provar, né, presidente Lula, que elas decorrem do Banco Central independente. Não creio, acho que a tese é insustentável, embora eu partilhe da sua opinião de que era preciso ter começado a redução da taxa de juros. Eu acho que há fatores na economia, mas o Banco Central entendeu que não. Para mudar a independência do Banco Central, o senhor vai ter que fazer isso via Congresso, porque via Congresso foi que se estabeleceu a autonomia. Simplesmente não dá para caçar autonomia. E, portanto, é preciso que se tenha base para fazer isso. E sustentação política para fazer isso. 2. Fazer uma reclamação como essa, eu realmente queria saber qual é o objetivo. É sincera a pergunta, é uma crítica absolutamente transparente. Eu quero saber o que é que o Brasil ganhou efetivamente com isso, com essa sua pergunta retórica, com essas suas questões retóricas. Porque se o governo resolver encaminhar o fim da independência do Banco Central, que eu não acho o fim do mundo, então que quando tiver condições de fazer isso, faça, porque impacto haverá no mercado. Mas, presidente Lula, vamos fazer o impacto uma vez só? Quando então o senhor decidir mudar? Se conseguir mudar? Valeu bem, Bob Furuia, por que fazer mais de um? Faz agora, semana que vem faz de novo, daqui 2 meses faz de novo, daqui de novo. E pode acontecer, presidente, do senhor não ter condições políticas de mudar a independência do Banco Central. E aí? Fica provocando movimentações no mercado de câmbio à toa? Com que propósito? O dólar fechou com subida de quanto? Qual foi? Vê o percentual. 2,03% aos 5,14%. Pois é, tinha baixado. Estava abaixo de 5%. Simbolicamente é uma coisa importante. E veja, presidente, eu não estou entre aqueles que acham que independência de Banco Central cai do céu, até porque, eu já disse, independência de quem? Vamos lá, digamos que no governo Lula se forme um Copom absolutamente alinhado com teses ditas desenvolvimentistas e sei lá o quê. Vamos supor isso, Bob. E com autonomia. E vamos supor que ganhe um governo, na sequência do Lula, um governo conservador. Com um Banco Central completamente contrário à tese do presidente. Eu não tenho dúvida de que agora alguns que estão falando fogo, fogo no parquinho, fogo na floresta, o que não tem no Bambi. Iam gritar fogo na floresta, essa independência do Banco Central, cheio de desenvolvimentistas lá. Entenderam o raciocínio qual é? Sim. Então não venham me falar que esse negócio de independência do Banco Central é uma questão de princípio. Não é uma questão de princípio, é uma questão de pessoas e é uma questão de corrente ideológica. Eu até posso estar mais próximo daqueles que estão lá. Eu só não falseio a história. Para parecer também, quando o presidente falar isso, ele chutou a santa. Vem cá, qual é a mudança efetiva que uma declaração do Lula como essa provoca? Qual? Por que o dólar subiu? Qual é, Bob Furuia? Para quando é isso? Entendeu? Vira tudo uma inutilidade. Vira uma inutilidade, por exemplo, mas vira uma inutilidade contra o país.
Eu não sei por que fazer essa indagação retórica. Até parece que o Banco Central, a partir daí, fala assim, acho que é melhor a gente baixar os juros da próxima. Não, acontece o contrário, presidente. Acho realmente uma desnecessidade. Né? E depois tem aquele negócio, né, Bob Furuia? Se eu juntar todo mundo aí na Band News, vamos fazer da Band News o nosso Brasil, nosso Banco Central, sei lá o quê, né? Mas vamos pensar isso, sei lá, um microcosmo da sociedade. Deus existe ou não existe? Aí nós vamos ouvir as pessoas. Né? Há quem acredite, há quem não acredite. Agora, uma coisa todos sabem, religião existe. Crença existe. A crença é um fato. O mercado, presidente, é a crença. O mercado é a crença. Né? Se isso é verdade, aquilo não é, não sei o quê, existe a crença e é preciso saber lidar com ela também, existem as expectativas. Então eu realmente não entendo a que atende uma declaração como essa. Eu a coloco no que eu chamo de forma clara e inequívoca um erro. E não, eu não sou um fanático da independência do Banco Central, até porque eu não acredito nessa tal independência que é uma coisa quase metafísica. Porque independente é independente de alguma coisa. No caso, a gente teria de perguntar independente do quê? Independente dos políticos. Mas eu não acho a política um mal. Então não tem como eu me alinhar com esse pensamento. E o presidente falou também do PAC. Vai lá. O governo Lula prepara o lançamento de uma espécie de um novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que deve ser anunciado antes dos 100 dias de governo. Esse programa foi um modelo adotado pelo próprio Lula em 2007, no segundo mandato dele, e depois voltou a ocorrer no governo Dilma. Esse nome, novo PAC, é informal, deve mudar até a data de lançamento oficial. A ideia agora é voltar a investir em infraestrutura, com a retomada de obras paradas ou que estão num ritmo lento. Estão previstos ainda novos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, além da construção de cisternas e a aceleração dos serviços de manutenção de rodovias. Lula defende acelerar essas obras por prever dois efeitos. Segundo ele, elas impulsionam o crescimento do país e ajudam no combate à pobreza. Obviamente nada contra, mas eu assim, ainda bem que eu não sou presidente, porque se fosse assim, todo mundo que vazasse qualquer coisa, já vai estar na rua já, né? Apresenta o projeto. É esse, tá aqui. Tá? Acho que tem havido alguns tropeços desnecessários. O governo tem ido magnificamente bem na área política, estupendo na área política, sim, alguns não gostam. E agora vai procurar aumentar a influência do Centrão. Tem que ter a maior base possível, depois do que viu no dia 8, a maior base possível, dentro da legalidade e tudo mais. Politicamente está indo muito bem. Agora está dando uns tropeços aí, não por coisas que faz, Bob Furuia, mas por coisas que fala. E trabalhando mal as redes sociais. É bom que se diga. Mas isso fica para outra resenha. É isso aí.